Caríssimos, Deus nos permitiu mais uma vez aqui estarmos falando acerca das verdades que se encontram no Evangelho. Curiosamente, faço uma analogia entre uma disposição do Novo Testamento chamado penitência. Eu posso estabelecer que essa palestra de hoje seja uma sequência de duas outras anteriores, a de número 2 e a de número 65, porque eu falo da penitência. A penitência é um sacrifício voluntário que nós possamos fazer em benefício do nosso irmão. Sacrifício voluntário. É uma espécie de autossupliciação. A penitência substitui o holocausto do Velho Testamento, que era estabelecido pelos profetas, inicialmente por Noé, depois que ele saiu da barca após o dilúvio, ele fez um holocausto, um sacrifício de animais para louvar a Deus. E, posteriormente, os profetas estabeleceram o holocausto para a remissão dos pecados, para pagar as dívidas que as criaturas têm com Deus. Holocausto. O holocausto é uma palavra grega que significa sacrifício mediante ardência com fogo, que os animais eram colocados na brasa para que louvassem a Deus em pagamento dos seus pecados. A palavra deriva do grego holocauston, sacrifício que a vítima é queimada por inteiro. Que holo é inteiro e caustos é sacrifício, ardência. Deus, no livro do Êxodo, ordena a construção de um altar de sacrifícios para a imolação de 2 carneiros a cada dia. Era um sacrifício que se impunha aos animais para pagamento do pecado dos fiéis. E Jesus alterou isso aí. E em Êxodo, capítulo 30, versículo 10, Arão suplicará, diz o Senhor, sobre os pontos desse altar, pondo neles do sangue da vítima que tiver sido oferecida pelo pecado. Então, eles pagavam os pecados com Deus, sacrificando os animais. Inclusive, em Números está escrito, 28, versículo 21, determina o sacrifício de um bode pelo pecado para obter-lhes a expiação deles. E Jesus alterou isso aí. A única forma que nós temos de pagar os pecados com Deus, antes que nós sejamos submissos pela tragédia de qualquer natureza, seja um desastre, seja uma doença grave, seja o perdimento da honorabilidade, como os nossos irmãos hoje em dia estão passando, de todos os naipes da sociedade. Abrimos o jornal e vemos o sofrimento das criaturas envolvidas com esses crimes fazendários, com a perdição do lucro fácil, chamado corrupção. E vamos, então, verificar
que esse sacrifício dos animais foi substituído por Jesus pelo sacrifício pessoal dos devedores, para que eles não venham a sofrer as reprimendas que o destino lhes dá. Inicialmente, podemos verificar aqui quanto à necessidade da penitência. Como se lê no Evangelho de Lucas, necessidade da penitência. Capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler. Neste mesmo tempo estavam ali uns que lhe davam notícia de certos galileus, cujo sangue misturara Pilatos com os dos sacrifícios deles. Esses hebreus estavam fazendo um holocausto. Armaram um altar e sacrificavam os animais. E Pilatos, passando, viu esses fiéis. E o que ele fez? Mandou que os seus soldados matassem esses fiéis galileus e misturou o sangue deles com os dos sacrifícios dos animais. Veja só que maldade. E Jesus respondendo-lhes disse: Vós cuidais que estes galileus eram maiores pecadores que todos os outros da Galileia, por haverem padecido tão cruel morte? Não eram, eu vou-lo declaro. Mas se vós outros não fizerdes penitência, todos assim mesmo haveis de acabar. Veja, como a penitência é uma coisa extraordinária e que tem uma supremacia extraordinária quanto ao holocausto, que fica plenamente anulado por nosso Senhor Jesus Cristo. E também continua Jesus: assim também no tocante àqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Um desastre. Cuidai vós que eles foram maiores devedores que todas as pessoas moradoras em Jerusalém? Não, vou-lo declaro. Mas se vós outros não fizerdes penitência, todos acabareis da mesma sorte. Essas palavras que Jesus está falando no Evangelho se dirigem não só àqueles ouvintes da ocasião, mas a mim, a vocês e a todas as criaturas. São recomendações fiéis da própria boca de Jesus, porque nós somos devedores de inúmeros pecados com Deus, que nós não temos notícia, mas os desastres estão aí. E uma forma única de evitar a sucumbência da nossa personalidade, da nossa saúde, é fazermos a penitência. E a penitência está escrito como significado no dicionário Barça: ato que uma pessoa se impõe a si mesma para a expiação de seus pecados. Então, para nós expiarmos os nossos pecados, a não ser no dia que venha o sofrimento cruel, é antecipadamente cuidarmos da penitência. É importantíssimo. A propósito, o que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 33. Diz lá: o amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa que excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Veja como está modificado
pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esse holocausto dos animais, para que seja o holocausto unipessoal da nossa tranquilidade, do nosso bem-estar, do nosso patrimônio. É um sacrifício que temos que fazer em holocausto para pagamento dos nossos pecados, a fim que nós não venhamos a sofrer as crueldades do destino. Notadamente, nós aqui invocamos São Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. É impossível que com o sangue de touros e bodes se tirem pecados. E no versículo 8 prossegue: porque tu não quisestes as hóstias e as oblações, que são sacrifícios, pelo pecado, nem te são agradáveis as coisas que se oferecem segundo a lei, a antiga lei de Moisés e dos demais profetas. Notem bem, a penitência, se eu não estou enganado, é a principal mensagem do Evangelho que veio pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que falo assim? As últimas palavras que Jesus pronunciou depois de ressuscitado foi com relação a esse tema. Nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 45. As últimas palavras que Jesus falou com os seus apóstolos. Diz aqui: então lhes abriu o entendimento para alcançarem o sentido das Escrituras. O sentido das Escrituras, aqui, o sentido da penitência. No versículo 46 prossegue: e disse-lhes: assim é que está escrito, e assim é que importava que o Cristo padecesse e que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. E finaliza assim, vejam bem, prestem atenção. Versículo 47. E que em seu nome se pregasse a penitência. Ele veio para nos ensinar a salvação. E a remissão dos pecados. A remissão é pagamento total ou parcial do que se deve. Remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele falou isso e depois foi assunto aos céus. Veja como ele prima em nos pedir atenção para a penitência, que é uma fórmula que veio lá do céu para nos ensinar como vivermos aqui sem a crueldade de um padecimento, de um desastre, de uma prisão, enfim, de qualquer tragédia. Então, meus irmãos, fica aqui estabelecido mais um empenho que eu faço. Como podemos evitar sofrimento cruéis nesta vida? É importante. Analisem, procurem estudar o que eu acabei de falar. Confiram com a Sagrada Escritura as verdades que eu acabei de dizer. É muito importante para que nós amanhã não possamos nos arrepender de não ter feito a penitência, chorando as tragédias que acontecem a todas as pessoas em todo o planeta Terra. Um grande abraço, fiquem com Deus.